Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. Culturas e Identidades é uma série de aulas que vai ao ar todas as quintas-feiras e relativa à história mítica e à cultura simbólica, oral e tradicional, luso-afro-brasileira. Eventualmente, nós tratamos de outros temas de história, sempre luso-afro-brasileira, que não estão envoltos no aspecto mítico. Este é o caso da nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre o ouro do Brasil, no período chamado colonial. É uma temática que tem uma discussão muito ampla, tem muitos artigos, né, publicados, tem muitas histórias, tem muitos mitos, no sentido de lendas, de invenções, né? Mas existe uma publicação que foi feita pelo CDTN, que é o maior centro de pesquisa de geologia do Brasil, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear. Esse livro foi lançado em 2018 pelo geólogo do CDTN, Francisco Javier Rios. A obra chama Ouro do Brasil, Histórias dos Caminhos Esquecidos, Reminiscências dos Tempos Ancestrais até a Corrida do Ouro no século XVIII. O livro é um primor. O pesquisador argentino fez um levantamento bibliográfico inédito, comparando fontes portuguesas e espanholas, e não só, cruzando dados, e no cruzamento desses dados, indo direto às fontes bibliográficas, ele descobriu que a história daquilo que a gente chama de ouro brasileiro, ou seja, do período mineral, né, que começa no século XVI, logo depois dos descobrimentos do Brasil. Dom Sebastião, que é um fato muito pouco notável, e notado e citado, é um rei que se dedica enormemente a essa extração de lavras. Já no período, depois da morte de Dom Sebastião, os Filipes, né, durante o período que o Brasil vai passar para a coroa portuguesa, a governação dos Áustrias, os Filipes também têm um interesse muito grande, fazem um investimento muito intenso no sentido das minas, considerando-se, sobretudo, o fato de que a Espanha conduzia explorações na chamada América Espanhola, né, que se envolvia as ricas minas de Potosí, nos Andes, e, além de tudo, ainda fica com as minas do Brasil. São Paulo, ou o que hoje nós entendemos pelo estado de São Paulo, a capital de São Paulo, né, São Paulo capital, foi construída exatamente num local estratégico em termos de eixo de deslocamento, né? Havia uma série de... Você tinham minas poderosíssimas de ouro e de prata nos Andes. O escoamento dessas minas dava-se através de grandes estradas que já existiam no Brasil, não foram os portugueses nem os espanhóis que criaram, os chamados caminhos de Piabiru. O Brasil era, hoje em dia já se sabe, cortado por caminhos asfaltados, né? Tinha, via de regra, essas estradas elas chegavam a 6, 7, 8 metros de largura. Para a gente ter uma ideia da movimentação de gente ou de animais que passavam por isso. 6, 7 metros ou 8 de largura é hoje o equivalente a uma rua interna de uma cidade, né? Então o Brasil era todo intercruzado pelos caminhos de Piabiru, todo, né? De norte a sul, de leste a oeste. E, infelizmente, existem poucas investigações a respeito disso. Bom,
Resulta disso, então, que esse ouro deslocava e escoava. Então, o Brasil escoava ouro pelo norte, pela bacia do Amazonas, escoava ouro através, digamos assim, da Bahia, e escoava ouro através do Rio de Janeiro e Santos. Então, São Paulo foi colocado estrategicamente numa posição em que você capturava o ouro que vinha, né, dos Andes. E aquilo ali foi, digamos, uma jogada para expandir a estrutura de Tordesilhas, porque aquela localização pertencia a São Paulo pertencia à Espanha, né? Então, durante o período dos Áustrias, os portugueses expandiram enormemente as fronteiras brasileiras. E havia uma sequência de tratados, evidentemente, que uma vez que você está de posse do território, aquilo passa, tem uma argumentação jurídica, teológica aqui, do uso e da utilização das terras, né? Bem, então essa obra é uma obra inovadora sob todos os aspectos, porque ele vai fazer um levantamento que ninguém fez até hoje, não foi publicado. O livro é um monumento sobre a quantidade de ouro, né, que foi extraído do Brasil, e resulta dessa pesquisa que por volta de 90% do ouro, da prata extraída do Brasil, nunca foi parar na mão da coroa portuguesa. Ela foi contrabandeada. Sendo que, na maior medida desse contrabando de 90%, isso foi parar na Inglaterra, né? Isso nos dá uma ideia do grau de rapinagem que existia, né, e de pirataria que existia naquela altura. Então, a história mineralógica brasileira é uma história muito curiosa, porque a mineração nunca foi feita diretamente pela coroa. Então, isso eram companhias e eram investimentos privados. Então, as ações daquilo que nós chamamos de entradas e bandeiras, entre outras coisas, obedecem a esses fins. Você tem um fim de localização de minas e você tinha um segredo que passava de pai para filho, né? De mão em mão. Em 2009, quando nós começamos a confecção, eu participei, eu sou um dos autores do artigo, quando nós lançamos uma obra, um livro-arte, sobre a cidade tricentenária de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. A obra chama Conceição do Mato Dentro, História Viva. Nós convidamos uma série de pesquisadores para escrever sobre vários artigos relacionados à fundação daquela cidade barroca. Muito bem. Coube a mim escrever nessa obra um artigo intitulado Ilha Brasil. A Ilha Brasil é digamos, um mito diplomático e geográfico, indígena e português, e que esbarra numa certa tradição celta, tardiamente, a chamada mítica Ilha Brasil, e eu havia conversado nessa altura com o Javier e falado para ele que dentro da literatura esotérica, né, existe um mapa de James Churchward, do início do século XX, onde ele falou que copiou aquilo de plaquetas tibetanas muito antigas, os quais ele teve acesso, onde a Amazônia era um grande mar interior. Quando a gente olha para a bacia amazônica, aquilo era um grande mar interior e havia uma comunicação entre o Atlântico e o Pacífico. Muito bem. Como geólogo, ele me falou, isso não é possível, né? E eu virei para ele e falei, olha, vamos dar credibilidade à informação. Você consegue fazer um levantamento, porque ele, como geólogo, tem acesso a setores de pesquisa que, evidentemente, eu nunca terei. E depois de um
e expliquei para ele o mito da Ilha Brasil, não é? E o que significava aquele mito. Então, esse mito foi o mito que serviu, em grande medida, para a utilização diplomática da tomada de posse do Brasil, via Portugal, né? E depois ele será, já no século XVIII, XIX, será o mito que Alexandre de Gusmão invocará para consolidar definitivamente as fronteiras brasileiras no Tratado de Madrid Santo Ildefonso. Né? Bem, a historiografia nacional trata isso, evidentemente, como uma bobagem. O mito fala o seguinte: o Brasil é uma grande ilha, né? Ele tem um berço central de onde emanam as principais bacias hidrográficas brasileiras. Ou seja, o Tocantins-Araguaia, o Paraná, né? E o São Francisco. Muito bem, essa localidade existe. Ela chama-se Águas Emendadas. Tá? É um parque nacional no entorno de Brasília. Então, Brasília foi fundada perto de onde era, segundo a mitologia indígena brasileira, esse grande centro de onde saíam os grandes rios brasileiros. Isso já ficou comprovado. E então, veja, é preciso entender qual é a noção de ilha. Uma coisa é a noção de ilha geográfica, outra coisa é a noção de ilha sob a perspectiva do Império Romano, do direito romano, que tem um significado completamente diferente. Não é? E, então, a partir de uma série de mitos compostos ou ajuntados, não é? Você tem emerge uma tradição daqui que vem a ter uma consolidação muito intensa. Eu já fiz vários programas sobre a Ilha Brasil também, que eles estão disponíveis no canal do IMUB do YouTube. Bem, então eu havia pedido para ele fazer esse levantamento da Amazônia e atrelando isso à ideia do mito da Ilha Brasil. Pois muito bem. Passado algum tempo, alguns anos, ele me retorna, né, dizendo que era verdade, né, que a Amazônia era um grande mar interior e fez descobertas em publicações que não chegaram ao Brasil, né, mas são publicações científicas. E então você tinha ali, naquele processo, porque quando a gente consulta os mapas cartográficos portugueses, hoje já se sabe que a cartografia portuguesa, em razão da chamada política de sigilo dos descobrimentos portugueses, política essa muito bem desenhada e escrita por Jaime Cortesão, contestada por parte da historiografia brasileira, por absoluta ignorância, porque não quer admitir que Portugal tinha uma política de sigilo diplomática. Até hoje os países têm documentação sigilosa. Por que Portugal não teria? Sabe-se, inclusivamente, que entre os mapas e os portulanos, haviam portulanos que eram propositalmente desenhados de uma forma equivocada, para despistar a espionagem e a rapinagem. Então veja, se você tem um país imenso naquela altura, com poucos homens em armas a nível de defesa, né? Como manter aquela unidade territorial, como manter aquele território como posse portuguesa ou espanhola, seja lá como for, e ao mesmo tempo proteger, né, essas fronteiras contra ataques, roubos, etc. Isso era uma tarefa evidentemente muito difícil, né? Bem, o que vai acontecer? Então, Portugal confeccionava mapas propositalmente equivocados, errados, com informações erradas, né? Então, hoje sabe-se quais são os mapas que têm uma informação equivocada e quais são os mapas que estão corretos. Mas, evidentemente, que você tinha uma sequência de mapas que passavam de família em família, sobretudo esses mapas onde estavam as minas. E por que eu estou falando tudo isso?
Quando o artigo que eu escrevi sobre a Ilha Brasil, o fundador da cidade mineira de Conceição do Mato Dentro chama-se Gabriel Ponce de León. O Ponce de León teve um antepassado muito famoso que veio nas esquadras espanholas para as Américas em busca da fonte da juventude. E os Ponce de León, quando eu fui fazer um levantamento genealógico breve, mas acurado, da genealogia do Ponce de León, eu verifiquei que ele descendia dos reis de Espanha. Ora, o que está fazendo um espanhol? Então, o orago, portanto, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, presente hoje na Igreja Tricentenária da Matriz de Conceição do Mato Dentro, foi trazida por Gabriel Ponce de León. E segundo estudos que nós contratamos para fazer também, pesquisadores e historiadores, esta imagem ela foi feita em Itu, São Paulo, por um artesão claramente português. Bem, então o fato é absolutamente curioso, porque Nossa Senhora da Conceição não é um culto muito presente na tradição espanhola. Entretanto, Nossa Senhora da Conceição é cultuada em Portugal desde o início, praticamente, da nacionalidade portuguesa. E era um culto apócrifo, era um culto herético, digamos assim. De modo que o caso se tornou emblemático, porque qual é o sentido de um espanhol, descendente da nobreza espanhola, diretamente dos reis espanhóis, levar um orago, né, para fundar uma cidade? A fundação de cidade era sempre uma concessão. Você não chegava e fundava cidade, vilas, né? Então, aquele indivíduo vai com alguma licença, evidentemente. Levantando algumas documentações relativas a isso, eu descubro que havia uma sequência de mapas, numa espécie de circularidade, que inclusive estava na mão dos Ponce de León, que passavam de pai para filho no processo do descobrimento das minas. Então, isso tudo está ligado com a história de Minas Gerais, com a expansão de Minas em Goiás. Goiás teve uma atividade mineradora intensíssima. O Javier coloca, por exemplo, que tinha um único senhor de escravos que ele detinha mais de 40 mil escravos em Goiás, para a gente ter uma ideia, e que a atividade mineradora em Goiás foi muito mais intensa do que em Minas Gerais. Não é? Então, o livro é poderoso sobre todos os aspectos. Ele traz uma série de dados. É um livro que teve uma edição limitada. Ele foi dado para pesquisadores e para certos centros, mas deve estar disponível para adquirir via CDTN. E eu recomendo fortemente, porque, de fato, ele reescreve a história do Brasil de uma forma como nunca antes havia sido feita. Tá? Uma linguagem, apesar de ser técnico, ele tem uma linguagem muito simples, não é? Bem, então nós vamos fazer 2 programas sobre essa obra, e eu começo hoje com lendo, vou ler aqui, vou tecer alguns comentários da ideia da quantidade de ouro e quem são hoje no mundo, né, os maiores detentores, os maiores compradores de ouro. Né? A geologia está muito avançada nesse sentido, porque os minérios, o ouro, a prata, né, eles têm um tipo de um DNA, sabe? Como se fosse um DNA humano. Então, quando você pega um minério, existe uma aparelhagem extremamente sofisticada, que você submete, você sabe de onde veio aquele minério. Entende? Então é impossível hoje você forjar a história. Você fala assim, vamos dizer que tem uma obra de arte, um vaso tal da dinastia Ming, dizendo que aquele ouro ou aquela prata veio do Tibete. Você submete, tira uma lasquinha daquela peça, submete a esse
aparelho e o aparelho mostra o DNA da peça. Entende? E ele vai provar, portanto, de onde saiu aquilo ali. Né? Evidentemente, isso é um tipo de pesquisa caríssima, custa uma fortuna, mas é interessante a gente saber que, dentro de poucos anos, né, toda essa seção de circularidade, como, por exemplo, você viaja até o Egito, a quantidade de ouro que tem no Museu do Cairo, a quantidade de pedras, o tipo de lapidação, que até aquela altura não existia nenhum maquinário que desse conta daquilo. Então isso tudo em um determinado momento vai poder ser mapeado. E a história, evidentemente, da humanidade será uma história diferente. Né? Bem, entrando agora na obra propriamente. O ouro formou parte, desde os primórdios das primeiras civilizações, da vida do homem, representando histórica e mitologicamente um símbolo de riqueza e poder. Há décadas que os cientistas desenvolvem pesquisas tentando descobrir sua origem. Recentemente, uma equipe multinacional de astrofísicos lançou uma teoria que parece ter conseguido resolver o problema. Sugerem que elementos pesados, a exemplo do ouro, prata, platina e urânio, não poderiam ter sido originados no nosso planeta. A razão é falta de energia. Num notável artigo publicado na revista Nature, o cientista Alexander G. afirma que para fabricar ouro seria necessária uma inacreditável quantidade de energia, a fusão nuclear, processo que não acontece naturalmente na Terra. Assim, a fusão de estrelas de nêutrons de alguma galáxia próxima teria originado e liberado ouro, que posteriormente passou a formar parte de novas estrelas e mais tarde de asteroides. Em algum momento do passado, há mais de 4 bilhões de anos, os bólidos celestes, levando de carona o ouro estelar, impactaram com a Terra, que na época se assemelhava a uma grande bolha de material fundido. Esse foi o caminho cósmico do ouro. E o que chegou com os meteoritos foi, de fato, muito pouco. Tão escasso que, ainda que a procura do ouro tenha sido uma constante na vida humana nos últimos milênios, se somamos todo o metal extraído desde o tempo do Antigo Egito, o resultado é um tanto inesperado. Pelos cálculos da Natural Geographic, a produção aurífera de toda a história do homem mal daria para preencher um prédio de 7 pavimentos, totalizando 160 mil toneladas. Deste ponto de vista, e afinal de contas, toda a riqueza aurífera humana se resume a um singelo prédio de ouro. Veja que é um dado absolutamente espantoso, né? E pensar que até algum tempo atrás o lastro das economias era feito em ouro. Agora, miticamente isso é um fato. O ouro sempre foi tido, em todas as mitologias do mundo, como um elemento extraterrestre, no sentido de que ele veio de fora da Terra, ele é um elemento divino. Né? E parece que a ciência vai nesse sentido aqui. As propriedades químicas do ouro não deixam de ser interessantes. Quando puro, é bem macio e, ao mesmo tempo, muito pesado e denso. É tão maleável que, com 1 grama de ouro puro, é possível fabricar um fio nanoscópico de centenas de metros. Para endurecê-lo, os metalurgistas não têm outra saída: fabricar ligas, geralmente com cobre e prata, técnica que já era conhecida na época dos faraós. E, em termos de pureza, há séculos que o ouro é medido em quilates. Quando é 100% puro, considera-se que possui 24 quilates. Com 75 de pureza, cai para 18 quilates. E compostos auríferos de 14 quilates apresentam até 58% de ouro. Em termos de aplicações práticas, é utilizado pontualmente na medicina o isótopo 198 e, mais frequentemente, para cobrir superfícies elétricas pela sua alta condutividade
e porque quase não oxida. Veja então, portanto, que o ouro tem uma configuração eterna, né? Digamos assim. Ele não está submetido ao tempo, ele não sofre a ação do tempo, ele não oxida, ele não desaparece. Contudo, desde o início da história, o ouro é principalmente utilizado para fabricar joias. Atualmente, a metade da produção mundial tem esse destino. A outra metade se reparte em proporções quase iguais entre investimentos, tecnologia e, como seria de imaginar, para acumular reservas. É muito interessante essa utilização do ouro para fabricar joias, porque existe algo nas culturas antigas que diz respeito, são as chamadas regras da conduta perfeita, né? Que diz respeito à indumentária e ao vestuário. A indumentária não é só roupa, né? A indumentária cobre todos os adornos, coroa, joias, braceletes, anéis, brincos, pulseiras, etc. E cada elemento deste tem uma função ritualística. Então não existia, naquela época, em tempos antigos, a ideia de que você consumia, ou mandava fabricar um colar, por um mero efeito estético. Ele tinha uma função protecional, ele tinha uma função ritualística. Portanto, aquele objeto, aquela peça, ela executava um serviço, né? Evidentemente, e estava a nobreza em sendo o ouro tido como um elemento extraterreno, e tendo a joia uma função sempre de ritual ou de conexão com forças e com poderes, as joias e as pedras preciosas. Vamos lembrar que na própria mitologia bíblica, o jardim do paraíso, tem um local, o jardim do paraíso. Esse jardim do paraíso pertence a Lúcifer, né? O chamado jardim de pedras, donde Moisés e os sacerdotes mosaicos utilizarem as 10 pedras mágicas do jardim de pedras do paraíso. Então a mineralogia, tem um livro do Mircea Eliade, Ferreira os Alquimistas, em que ele mostra, faz um estudo muito, muito poderoso, muito interessante sobre essa ideia da mineralogia, né? E do processo da alma, né? Há uma parte da filosofia portuguesa que fala que a alma é metálica. É preciso entender o que significa isso, né? Toda a ideia de magnetismo, né, advém desta metalidade, né? A ideia do próprio funcionamento do sistema celular, do sistema sutil, do corpo humano. Então, existe uma série de outros estudos e outras esferas. O Eliade, por exemplo, coloca que a mineralogia, o ato de lidar com os minérios, constitui um tipo de uma embriologia. É um processo de fazer nascer alguma coisa, donde a alquimia, né, vai se debruçar na chamada fabricação do ouro. Vai lidar com pedras, vai lidar com ouro, vai lidar com todos os tipos de metais, de modo que existe uma mística e uma tradição e uma história, né, sempre muito fabulosa, digamos assim, mas extremamente interessante, quanto a mim nem um pouco ilusória, porque todos os povos do mundo tratam esses elementos da mesma forma. É preciso entender o símbolo que eles representam e os mitos aos quais eles estão atrelados, se caso a gente queira
ultrapassar um pouco a fronteira do entendimento histórico, né? Bem, então, voltando. Atualmente, metade da produção mundial tem esse destino, ou seja, fabricação de joias. O outro é investimento, tecnologia e acúmulo de reserva. Resulta curioso constatar que os principais compradores e consumidores de ouro do mundo inteiro são disparados a Índia e a China. O caso da China é emblemático. Possuidor de imensas reservas minerais, atualmente é o maior produtor mundial. Isso foi resultado de uma ambiciosa política de prospecção iniciada na década de 1980, que permitiu ultrapassar a produção das minas do líder até a década de 1990, a África do Sul. É interessante, não é? Muito pouca gente ouve falar isso e vê-se que tanto a China quanto a Rússia, na nova modalidade de moeda, né, de criação de um mundo multipolar, com uma moeda forte para fazer frente ao dólar, eles estão propondo, né, que o lastro dos países seja feito em ouro, como era feito no século XVI, XVII, XVIII, XIX. E eles estão modificando a economia mundial. A economia movida, atrelada em termos de moeda econômica, né, internacional, o ouro, o dólar, está com os dias contados. Isso é um fato. A Rússia e a China têm um peso monumental em relação a isso. Bem, entretanto, a maior mina de ouro do mundo não pertence aos chineses, e muito menos aos sul-africanos. A gigantesca jazida de Grasberg, esse é o nome, parece tirada de livro de ficção científica, está localizada em Papua Nova Guiné, na Indonésia, quase na latitude do Equador. Seria de esperar que ficasse em um lugar acima de clima tórrido. Nada disso. As temperaturas de Grasberg são geladas a maior parte do ano e, de fato, tem glaciares por perto. Encontra-se a 4.000 metros de altura no topo de uma cordilheira. Se for por tamanho, o Brasil não fica por menos. Possui uma das maiores lavras do mundo, a Mina Grande de Paracatu. Porém, por causa do baixo teor de ouro, se comparada com Grasberg, produz relativamente pouco. Vamos lembrar que o teor diz respeito à pureza. Você tem 100%, 75%, 40% e 58%. A mina do Brasil tem uma porcentagem baixa de pureza. Mas em termos de profundidade, no Brasil estão localizadas duas das minas de ouro mais profundas do planeta. São as lendárias Morro Velho e São Bento, atualmente inativas, localizadas em Nova Lima. Nova Lima está do lado de Belo Horizonte. Virou praticamente um município e virou praticamente uma cidade satélite de Belo Horizonte, né? E Santa Bárbara, Minas Gerais, respectivamente. As galerias de Morro Velho começaram a ser abertas ainda na época do Império. Chegaram a atingir inacreditáveis 2.700 metros de profundidade no início do século XX. Mais fundo do que isso, somente os túneis das minas de ouro, Mepimoneng e Tautona, da África do Sul, que chegam até 4.000 metros. Imagina, 4 quilômetros. Para quem tiver interesse em conhecer o interior do planeta, fora as fossas oceânicas, não existe lugar mais profundo. Segundo a National Geographic, a Índia, que não possui grandes minas em atividade, compra mais de 700 toneladas anuais de ouro para uso em joalheria. Veja, que coisa interessante isso, né?
mas um bom observador perceberá imediatamente que os bancos indianos já possuem a 10ª maior reserva de ouro do planeta. Portanto, como afirmam alguns analistas que borbulham na internet, não é todo o ouro indiano que deve estar sendo utilizado na fabricação de brincos e colares. E tem também aquela outra ideia, quer dizer, hoje eles misturam o ouro, né, com outros componentes, com outros minérios, e aquele ouro que vai para a joalheria tem um componente pequeno. Então veja que a Índia também, os países dos BRICS, né, está criando um acúmulo de ouro para colocar lastro nas suas reservas financeiras, para você mudar a moeda. Em termos de reservas do Tesouro, os americanos são donos da maior reserva mundial, ao tempo que as que estão guardadas no Banco Central do Brasil atualmente ocupam a 40ª posição. Entre as maiores reservas federais do planeta, o 12º lugar é de Portugal, que está, pasmem, na frente da Inglaterra. Este não é um dado corriqueiro, como veremos. Quando o Dr. Salazar deixou o governo, quando ele morreu, né, o Salazar fez um acúmulo de ouro guardado em bancos portugueses, né, do Tesouro Português, portanto, que foi uma coisa absolutamente monumental. Monumental. Né? Então veja, o Brasil é um grande produtor de ouro. E o governo brasileiro simplesmente está-se nas tintas para a ideia de ter uma reserva própria. Os Estados Unidos têm, a Rússia tem, a China tem, a Índia tem, o Brasil, que é um produtor, manda tudo para fora, vende a preço de banana e não fica com nada. Né? Então, Portugal é o 12º lugar, é o 10º país do mundo que tem mais reserva de ouro. Olha o tamanhozinho de Portugal. Né? Então, é preciso entender também a longa trajetória da história portuguesa. Agora, muito desse ouro da Inglaterra foi em razão de rapinagem e de roubo. Não é um processo fidedigno, não. Né? E, sobretudo, o ouro que a Inglaterra vai acumular até o século XIX. Foi roubado mesmo no Brasil. E o pesquisador Rios mostra isso com todos os dados e toda a clareza. É absolutamente impressionante o que foi feito. Né? Portanto, isso mostra que o comércio no Atlântico, né? A Inglaterra, é consabido que a Inglaterra tinha, os piratas eram os ladrões contratados oficialmente pela coroa inglesa para roubar, assaltar todos os navios que navegavam no eixo Atlântico e Índico-Pacífico. A Inglaterra criou, mantinha, né, um sistema de assalto. Isso é consabido historicamente, isso não é uma brincadeira. Então isso nos dá uma ideia, efetivamente, que depois dos descobrimentos, quando comércios, especiarias, minérios, seja lá o que for, imagina o transporte disso. Né? Você extrai aquilo ali e leva para o outro lado. Uma coisa extremamente complexa, e é óbvio que aquela informação vaza, porque você vai parar num determinado porto, aquilo ali começa a desembarcar, mas dinheiro conversa, todo mundo bêbado. Né? Então, a complicação no sentido da extração, imagina você tirar ouro e prata dos Andes, até você chegar ao Atlântico para poder embarcar aquele treco. A trabalheira que dava. Isso não é uma brincadeira. Né? E ao longo do caminho, os assaltos, e depois no mar, os assaltos. E quando você chega em terra firme, no porto, também, né, o perigo daquele estoque ali. Né?
Bem, então, Portugal teve, desde todo sempre, uma política, né? Contudo, o Brasil foi, durante muito tempo, disparado o maior produtor mundial de ouro. O que foi que aconteceu? Para entender como é que se chegou a esse ponto e o que ocorreu depois, a geohistória aurífera dos últimos 300 anos precisa ser recontada. E é precisamente isso que vamos fazer a partir de agora. Então, eu termino por aqui a primeira parte do programa. Depois nós vamos ter um outro que vai falar sobre os bandeirantes, né? Uma parte. Bem, para finalizar, eu quero trazer uns dados aqui. Quais são os maiores produtores mundiais de ouro? Por ordem do primeiro lugar. China, Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Rússia, Indonésia, Canadá, Uzbequistão e Grana. Tá? Quais são os maiores consumidores mundiais de ouro? Índia, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um consumo muito pequeno, portanto, isso significa que ele vai ou para investimento, ou para tecnologia, ou para reserva. A Índia tem um consumo muito grande. As maiores reservas de ouro atreladas a bancos centrais. Os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a França, a China e a Suíça. Tá? Bem, então, isso aqui nos dá uma ideia, né? Veja que a Rússia é um dos maiores produtores mundiais de ouro. A China e a China também. A China é o primeiro maior produtor mundial de ouro. Então, a Rússia é o quinto maior produtor mundial de ouro. Pois bem, isso aí nos dá uma ideia, portanto, de que essa proposta da Rússia e da China, os BRICS já foram criados na época do Lula, e é uma criação muito interessante no sentido de criar um eixo sul-sul e um mundo cuja economia de fato não esteja atrelada ao dólar, mas isso move completamente o tabuleiro do mundo inteiro, né? A nível econômico, a nível industrial, a nível geoestratégico, enfim, isso altera completamente a configuração do planeta. E os caras estão, portanto, lançando mão de minérios, reservas estratégicas para consolidar uma moeda forte. Né? E eles estão certos. Né? Bem, e o Brasil, mais uma vez, está ficando para trás, né? Porque tem uma classe política e uma elite empresarial absolutamente acéfala e apátrida. Né? Mas bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.